que é essa teoria do buraco negro do ouro e prata? Não, porque assim, existe uma... Isso aí é um meme, mas tem uma coisa de verdade. Porque todo meme começa assim, né? É um meme. Aí depois você vai ver. A gente vai falar sobre o que os mercados não mostram. Hoje um prazer, Avelino Morgantes. Obrigado pelo convite. E vamos aí, falar um pouco sobre metais preciosos. Cara, tô muito feliz. Muito feliz. Primeiro, tô ansioso, né? Porque essa conversa, de algumas formas, a gente conversou com alguns pequenos temas ali no Twitter, ao longo dos últimos 2 anos, talvez. Uhum. Tô muito feliz por ver você recebendo os louros, né? E os créditos, né? Por ter acreditado nisso há bastante tempo. E talvez queria começar com uma frase, né? Que é atribuída aqui ao David Velez, né? Que é: posicione-se onde há escassez, ao invés de um local com abundância. Você, antes de ser reconhecido como maximalista de metais, estudou bastante o mundo cripto também, né? Uhum. Como que começa essa história dessa sua tese? Perfeito. Eu gosto bastante dessa frase, né? Inclusive, nos meus investimentos eu costumo comprar o que está barato e vender quando o negócio vira já massificado, né? Uhum. Mas assim, antes de eu estar alocado em metais e ter empresas de metais, eu trabalhei com Bitcoin, né? Eu cheguei a ser um dos maiores vendedores de Bitcoin do Brasil, apesar de ninguém me conhecer antes. Era uma operação super enxuta, que movimentava muita quantia de dinheiro e não precisava de marketing, a gente tinha nossos clientes, então... História comum. Conhecer com alguns que começaram com Excel... E a conta dos clientes era no Excel, na linha. Isso. Né, honrando com a força do bigode. Era no WhatsApp. As operações eram no WhatsApp. Então, assim, eu cheguei a ter uma mesa de OTC que a gente teve 10% do market share de Bitcoin no Brasil. Nossa. Então, a gente vendeu mais de quase 200 mil Bitcoins, né, nossa trajetória em pouco mais de 1 ano e meio, assim. Antes disso, eu trabalhei... Deixa eu começar. Então, assim, eu conheci o Bitcoin em 2013, 2014, porque eu fazia o curso de engenharia de computação. E aí, quando eu soube do Bitcoin, eu queria quebrar o Bitcoin para ver como eu ganhava dinheiro, né? Vamos quebrar. E eu gostava muito de estudar segurança de sistemas, criptografia, sistemas distribuídos. E aí eu comecei a estudar o Bitcoin e eu gostei muito ali do que eu tinha visto e eu era extremamente libertário naquela época, assim. E eu achava que aquilo ali podia ajudar o mundo e tal. E, enfim, eu comprei meus Bitcoins ali em 2013, 2014, custava menos de R$100. Nossa. Então eu era um estudante, não tinha muito dinheiro, mas comprei 5, 10, 20, alguns Bitcoins ali. E isso aí me ajudou muito na minha trajetória acadêmica, porque era um curso extremamente difícil. Eu me formei com mais uma pessoa só. E eu não trabalhava, então eu fui via de bico, assim, e da valorização dos Bitcoins. E eu consegui, né, a ajuda da minha família também, mas enfim... Depois que eu saí do curso, eu fui fazer mestrado, me decepcionei com o mestrado, entrei numa grande corretora multinacional, que era a maior da época, para trabalhar com cripto. E aí depois eu abri a minha mesa, né, de OTC, que era basicamente um escritório de 12 metros quadrados com 3 pessoas, eu e mais 2 asiáticos, né? Um coreano e uma chinesa. E aí rapidamente a gente conseguiu atingir o mercado asiático aqui no Brasil, tanto os coreanos quanto os chineses, e eu entendia muito de cripto. Então, rapidamente, a gente conseguiu aumentar o volume para a cifra de milhões negociados por mês. E eu era um grande defensor na época, né, de Bitcoin, criptomoedas, estava sempre em eventos, o pessoal vai encontrar vídeos meus aí no YouTube defendendo o Bitcoin. Você cruzou várias figurinhas, né? Eu vi fotos de várias figurinhas que se cruzam aí nos eventos da vida. Né? Mas, enfim, em 2020 isso mudou um pouco, porque... eu estou esperando uma grande crise financeira, né? E quando eu digo eu estou esperando, é que eu acredito que vai acontecer, não que eu quero que aconteça. Eu espero estar errado. Mas e aí eu procurava me posicionar. Naquela época eu falava compre ouro, prata e Bitcoin, porque eu acreditava que seriam ativos de proteção contra crises. Mas aí veio a crise de 2020, que eu previ, inclusive, com 1 ano de antecedência, através de alguns indicadores econômicos, e eu vi o Bitcoin despencar 50% na minha frente. E diversas das narrativas e das coisas que eu acreditava começaram a cair. Então, que seria uma boa reserva para eventualidades de crise, recessão. Exatamente. Ou que não era um mercado centralizado, que na verdade existe a centralização do Bitcoin de diversas formas, né? Então, alguns players controlam a liquidez, alguns players controlam a mineração. Existem 2 ou 3 players que, somados, dão mais de 50% dos bitcoins minerados. Então, para mim, a mineração é centralizada. Lembro quando caí no meu algoritmo e comecei a pesquisar as fábricas? Nossa Senhora.
Tem basicamente uma fabricante de aparelhos de minerar, que é a Bitmain. Aí tem 2 ou 3 players que somados dão 70% do hash rate. Boa parte na China. Aí 20 devs controlam o código do Bitcoin. Você pode submeter um pull request no código do Bitcoin, mas esses 20 caras têm que aprovar. Então, digamos assim, a governança é extremamente centralizada. Aí você tem 2 ou 3 grandes corretoras, Coinbase e Binance, que controlam a liquidez do mundo. Aí você tem enfim, quando você para pensar, realmente é muito centralizado. Então, o negócio é centralizado, não é um ativo de proteção contra a crise e tal. Então, eu comecei, agora eu vou vender meus bitcoins. Eu fui muito criticado nesses últimos anos por isso. E vou ficar só com os metais preciosos. Aí eu vendi tudo, abri minha empresa de metais. Inclusive, eu trouxe aqui um para você. Ah, boa. Eu já tenho um desses aqui lá em casa. Está lá no Rio de Janeiro, inclusive. Mas deixa eu abrir aqui, porque eu sou um entusiasta. Estou um entusiasta há bastante tempo. Aqui, ó. Uma moedinha. Fala dele. Top. Essa é meia onça? Meia onça. Top, muito legal. Tá ficando caro agora. Tá ficando caro, né? Tá ficando caro. Isso aqui já é... Hoje seria o quê? $60 mais ou menos. $60. 60 e poucos dólares. E a física é um pouquinho mais cara. Nossa, eu acho que quando eu comecei a acompanhar tava a onça uns 30, né? $30. Uns 23, é isso mais ou menos da base que veio, né? Você fala bastante também sobre essa questão da reserva de valor, né, que muitos também chamam. E recentemente você fez uma declaração, acho que foi no Twitter, algum comentário que eu acompanhei, sobre um nome melhor que seria uma reserva monetária do que reserva de valor. Na verdade, não é eu que criei esse termo. Alguém lá falou que concorda com essa minha tese, que eu sou bem chato eu sou autista, então sou bem chato com as palavras. Não, ótimo. Porque assim, valor, na teoria do valor, o valor é subjetivo. Então o valor ele não está nesse copo d'água aqui, ele não está na prata, ele não está no microfone, ele está na cabeça das pessoas. Cada pessoa valoriza uma coisa de forma diferente. Então, pelo valor ser subjetivo e por ser uma propriedade quase como um sentimento tácito, uma coisa que não dá nem para exprimir, o valor não pode ser armazenado. Então, quando as pessoas falam, tal coisa é reserva de valor, elas consideram que, vamos supor, o ouro, a prata, o dólar, o Bitcoin, qualquer um desses aí. Elas vão supor que elas vão comprar hoje e vai valer mais amanhã, obrigatoriamente. Né? Então, isso é papo de vendedor de investimento. Não, pode comprar lá que eu poderia... Seria muito fácil para mim, não, compra que é reserva de valor. Não tem risco, assegurado pela FGC. Pois é, mas aí o pessoal... Mas assim, o Bitcoin hoje, quando a gente está gravando, está $84 mil, caiu. O ouro ontem subiu 6%, hoje caiu 2-3%. Então nem o ouro, nem o dólar está caindo, né? Está 5 e pouco, quando a gente está gravando aqui, está R$5. Então, o dólar na reserva de valor, prata na reserva de valor, nada pode ser reserva de valor, porque o valor ele é subjetivo. Então, claro, eu acredito que vai se valorizar o ouro e a prata, com certeza, eu acredito muito. Aí tem, só que nós somos, não existe nada seguro no mundo dos investimentos, tudo é especulação, nós somos especuladores. Eu tenho motivos fundamentalistas de que eu acredito que os metais vão subir, mas o mercado tem que concordar comigo, ele tem que enxergar isso também. O que é essa teoria do buraco negro do ouro e prata? Não, porque assim, existe uma... Esse é um meme, mas tem uma coisa de verdade. Porque todo meme começa assim, né? É um meme, aí depois vai ver... É que existe uma teoria do dólar milkshake, que o dólar... Ótimo, explica sobre isso. A teoria do dólar milkshake é como se fosse um milkshake e o dólar é um canudinho ali que puxa toda a liquidez do mundo. Então o dólar suga toda a liquidez do mundo, porque o dólar é a moeda de reserva, digamos assim, a moeda de trocas. Né? Então o dólar, nessa teoria, tiver uma crise, todo mundo vai correr pro dólar. Né? O brasileiro aqui vai comprar dólar. Porque petróleo é em dólar, porque tudo, essas discussões que a gente tudo tem é em dólar. visto. Então tem essa teoria do dólar milkshake. Basicamente, bem simplificado é isso. Aí a teoria do supermassive black hole, gold and silver, a teoria que o ouro e a prata sejam buracos negros é que no final de tudo, a liquidez do mundo vai parar no ouro e na prata. É uma teoria, é o que eu acredito. As pessoas super ricas, elas estacionam o dinheiro, os bancos centrais estacionam o dinheiro em ouro e prata. O cara ganhou, por exemplo, tem um cara que ficou muito famoso, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas lá no Twitter ele era um cara que montou a startup dele deu super certo, ele ficou bilionário, ele vendeu a startup dele e ele pegou um valor de 1 ou 2 bilhões de dólares e comprou em metais. Né? Ele vendeu a startup dele de tecnologia, um cara super famoso, e botou em metais. Inclusive, desde o período que ele comprou, ele mais que dobrou
o patrimônio dele, hoje ele é multibilionário. Que ele jamais faria com a empresa que ele tinha, talvez. E aí ele falou assim, oficialmente eu ganhei mais dinheiro na minha vida com metais do que com empresas. Porque ele deu essa sorte de que ele vendeu bem total. Em 2023 para 2024 e deu all-in mesmo e comprou tudo em metais.